Um cavalo em um elevador, 3 ladrões pegos em flagrante ou um não tão bom motorista. Sente-se e relaxe. Hoje vamos lhe mostrar 10 pessoas que não sabiam que estavam sendo filmadas. Os cães são os melhores amigos do homem. São leais, amigáveis e grandes companhias, mas o que muitas vezes esquecemos é que estes animais são inteligentes. Uma característica que não escapou ao dono destes 2 magníficos huskies, que decidiram tornar seus 2 filhos de lobos livres e dedicados servidores domésticos. Assim, após meses de treinamento, durante os quais as únicas palavras de comando foram disciplina e obediência, o treinador julgou que um desses 2 melhores amigos estava pronto. Por isso ele queria colocar a prova. E como você viu, a missão era recuperar um saco de comida que seu proprietário havia pedido. No início, a experiência foi um sucesso. O Husky abriu a porta para o entregador e depois recuperou o pedido. Infelizmente, foi aqui que as coisas deram errado. Em vez de pagar ao entregador, ele bateu com a porta no rosto de forma enérgica e indiferente, usando uma de suas pernas traseiras. E tudo isso diante do olhar decepcionado do seu dono, que há meses vem repetindo a mesma cena com seu cão. Entretanto, o proprietário do Husky decidiu ver o copo como meio cheio em vez de meio vazio. Embora seus sonhos de ter uma governanta livre e dedicada fossem frustrados e ele tivesse que pedir desculpas ao entregador, ele ainda estava orgulhoso do companheiro canino de suas habilidades de treinamento. Assumir responsabilidade por suas ações é um grande sinal, mas infelizmente há pessoas que preferem se justificar em vez de agir como adultos. Este é o caso deste israelense em um saltador vermelho que, a fim de visitar um amigo em um prédio de apartamentos de luxo em Tel Aviv, decidiu levar seu cavalo com ele, como se fosse um cão ou um gato de estimação. Então, como se nada tivesse acontecido, ele entrou no saguão do prédio antes de entrar no elevador com seu garanhão sobre uma trela, sem pensar nas consequências, do que poderia ter danificado o elevador e colocado em perigo sua vida, a do seu cavalo e de todos os habitantes. Se este homem tolo conseguiu entrar no elevador, é porque ele também pôde visitar seu amigo em seu apartamento. Infelizmente, não sabemos mais sobre como foi esta visita ou sobre a logística de como ele conseguiu colocar um cavalo tão grande em um apartamento. O que sabemos é que seu ato absurdo não ficou impune. Depois que este vídeo de vigilância foi divulgado na internet, as autoridades foram alertadas. Isto levou este homem diretamente para a prisão por colocar outros em perigo e abuso de animais. Entretanto, mesmo em um tribunal, este irresponsável cavaleiro não achava que era hora de crescer e ser dono de suas ações e continuou a se justificar, dizendo que não estava escrito em nenhum lugar do prédio que os cavalos eram proibidos. Mesmo assim, após a longa permanência na prisão, ele terá muito tempo para crescer. Tenho certeza de que você sabe aquele sentimento de vergonha e constrangimento quando você cai na frente de uma multidão ou escorrega enquanto caminha pela rua. Diante disso, embora possa ser doloroso, temos a tendência de rir do momento. No entanto, existe uma solução muito mais simples para evitar sentir o embaraço. Basta fingir que nada aconteceu. Absolutamente nada. Assim como esta senhora, que é um gênio neste assunto. Como você pode ver no início deste vídeo, esta senhora com alguns quilos a mais não queria mais do que sentar-se no balcão do restaurante. Ela então decidiu sentar-se neste banco, mesmo que não parecesse caber em seu corpo. Então, confiante, ela se prepara para sentar, e quando ainda não havia colocado todo o seu peso sobre a cadeira, ela desmaiou. Esta cena hilariante para nós que assistimos deve ter sido embaraçosa para ela. Mas em vez de rir para desviar a atenção como todos nós, ela decidiu olhar para o outro lado e fingir que nada aconteceu. E foi só quando a funcionária se abaixou para pegar o que sobrou do banco atrasado que ela deu uma olhada rápida no pobre assento que agora estava em 1 milhão de pedaços, antes de retomar sua postura casual diante do que parecia ser um quadro de menu. Afinal de contas, uma cadeira quebrada não ia estragar seu apetite. Nada é impossível na vida, com um pouco de engenhosidade e perseverança. A prova está nesta jovem mulher que também queria deitar-se numa rede e desfrutar da sombra e do som suave das ondas batendo contra aquelas vigas de concreto enquanto dormia uma soneca. No entanto, para finalmente desfrutar daquele ansiado momento de relaxamento, ela teve que desafiar o impossível. Na verdade, como você pode ver, esta rede é pendurada muito alto, mas isso não iria deter esta jovem mulher que não tem falta de engenhosidade. Enquanto uma pessoa normal teria desistido, ela agarrou energicamente as bordas da rede e, em um movimento acrobático digno dos maiores atletas, deslizou seu pé para a parte de trás da tela, antes de finalmente deitar-se em sua rede graças a uma pirueta incrível. É claro que esta jovem teve que tentar várias vezes antes que sua técnica funcionasse, mas ao persistir assim, ela finalmente conseguiu o que queria e muito mais. Seu momento de relaxamento foi ainda mais agradável porque foi bem merecido. Às vezes, tudo o que você tem que fazer
é pedir e você é servido. E essas 3 britânicas aprenderam isso da melhor forma. Depois de terem levantado o cotovelo um pouco mais do que era razoável, tiveram a péssima ideia de invadir seu novo vizinho. Então saíram no meio da noite, bêbados. 2 deles sem sapatos e a terceira com um roupão. E se isso não foi ridículo o suficiente, invadiram o jardim do vizinho para roubar um forno velho que parece não funcionar. Mas assim que pisaram na propriedade do vizinho, a câmera de vigilância se desligou e as luzes se acenderam. Mas ignoraram e continuaram com o seu roubo até que o proprietário falou com eles por cima dos alto-falantes da câmera para dizer que poderiam usar a casa sem se esconderem. Isso assustou mais do que qualquer outra coisa, e deixaram cair o forno e saíram com pressa. Mas 5 minutos depois, um deles voltou e mostrou seu traseiro nu para a câmera, antes de chamar seus cúmplices, que desta vez entraram de 4. E mais uma vez o proprietário falou com eles da câmera para explicar que ele queria se livrar do forno de qualquer forma. Então, como se nada tivesse ocorrido, pegaram o forno de volta e agradeceram ao vizinho. Entretanto, no dia seguinte, quando o álcool acabou, eles perceberam o que tinha feito no dia anterior e se sentiram envergonhados. Mas o embaraço não sumiu nos dias seguintes, porque o vídeo das suas aventuras foi postado online e se tornou viral. Seu embaraço tem sido indelével desde então. Antes de tirar sua carteira de motorista, você deve pelo menos saber como estacionar seu carro, o que não é de todo caso para o motorista deste carro vermelho. Na verdade, quando ela tentou estacionar seu carro no estacionamento, teve todos os problemas do mundo. Embora o passageiro tenha saído para guiá-la, após várias tentativas desastrosas, nada aconteceu e seu carro ainda não estava estacionado. Então ela saiu e tentou, com a ajuda do seu amigo e um segurança, levantar o carro para dentro do estacionamento com a força dos braços. Uma tentativa ridícula que terminou em um amargo fracasso. E somente após 7 longos minutos de tentativas desesperadas, finalmente o motorista, que certamente merecia sua licença, pegou o volante para finalmente estacionar o carro em 2 ou 3 manobras, sob o olhar atônito deste pobre motorista. Infelizmente, ela não conseguiu resolver seus problemas, pois o vídeo do seu hilário estacionamento foi postado na internet e se tornou motivo de riso em todo o mundo. Estes 3 rinocerontes, chamados Rihanna, Karen Pelos e Carnabella, vivem em Ramat Gan Safari, um zoológico de Tel Aviv, e sempre quiseram desfrutar do doce sabor da liberdade. Embora pareça um sonho impossível, um dia, em janeiro de 2015, o vigilante de serviço tirou uma soneca enquanto estava em serviço, deixando o portão do recinto aberto. Uma dádiva de Deus para os 3 rinocerontes que correram para escapar. E quando finalmente estavam livres, o guarda acordou com um começo e os perseguiu pelo parque, antes que os outros colegas se juntassem a ele e levassem os 3 rinocerontes aventureiros de volta ao recinto. A liberdade do grupo foi de curta duração, mas pelo menos eles, ao contrário dos companheiros do zoológico, sabem o que é ser livre, mesmo que seja por pouco tempo. De agora em diante, porém, eles não poderão contar com o guardião adormecido para suas próximas escapadelas, porque ele foi demitido. Aqui está uma sequência hilária mostrando uma mulher que não queria mais nada além de sair do elevador no qual ela estava presa. Na verdade, toda vez que ela apertava o botão de abrir, era na verdade a porta de trás dela que se abria e não a da frente, mas ela não percebia isso, tanto que ela começou a bater tambores e gritar por socorro, quando tudo o que ela tinha que fazer era se virar e ver que não havia nada para segurá-la. E apenas alguns minutos ela foi vista por outra câmera de vigilância descendo uma escadaria. Como ela finalmente conseguiu sair do elevador, nós nunca saberemos. Mas o que é certo é que ela sofreu um trauma real, o que no final não é muito dramático, pois, evitando os elevadores e tomando as escadas, ela tem a certeza de manter sempre os seus modos. Depois dos 3 ladrões de fornos britânicos, aqui está o Tom Cruise dos ladrões australianos, que, para roubar o equivalente a 127 euros de mercadoria, colocou-se no lugar do agente Ethan Hunt da Missão Impossível. Vestido de preto da cabeça aos pés e com um salto do telhado seguido de um pouso espetacular, este bandido invadiu a loja de ferragens. Então ele recuperou as ferramentas que havia vindo buscar antes de tentar sair como um espião, levantando-se nas prateleiras, o que não funcionou, e ele caiu no chão. Mas sendo o grande atleta que ele é, ele rapidamente se recuperou e saiu da loja por uma saída de emergência nas costas, levando as ferramentas elétricas com ele. E apesar de tudo, ele ainda não foi preso, mas todos nós sabemos que um dia ele vai pagar a conta. Por mais que você possa simpatizar com um ladrão australiano que se deu a todo esse trabalho por um trajeto insignificante, esta jovem mulher lhe dará um nojo até o fundo. Depois que o segurança lhe negou acesso a este restaurante do McDonald's seguindo seu comportamento antissocial, esta jovem loira forçou sua entrada no restaurante e não hesitou em insultar o segurança e cuspiu em seu rosto 2 vezes antes de sair. Um comportamento abjeto e escandaloso que sem dúvida será punido muito duramente pelos tribunais.
Essas foram 10 pessoas que não sabiam que estavam sendo filmadas. Conte pra gente nos comentários qual desses momentos te surpreendeu mais. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.